Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Aparentemente Saudável, aquele vosso podcast que aborda tudo sobre literacia em saúde. O podcast que transforma a saúde em conhecimento acessível e útil para o dia a dia. Hoje vamos mergulhar num tema decisivo para o futuro da saúde ocular em Angola. Como estão organizados os nossos serviços de oftalmologia? Quais são os maiores desafios, as soluções, os possíveis caminhos que podemos trilhar para garantir um atendimento de qualidade à nossa população angolana e não só? Para esta conversa de peso, tenho orgulho, e muito orgulho mesmo, de trazer dois professores e hoje colegas, claro, e tenho o privilégio de receber esses nomes emblemáticos para a oftalmologia em Angola. Eu trago para vocês hoje o Dr. Pedro Albuquerque, ele que foi chefe do Departamento de Oftalmologia do Hospital Militar e também é chefe dos Serviços de Saúde das Forças Aéreas. Dr. Pedro, ele que também é o diretor do Centro Médico Alda Lara. E trago para esta conversa aquele que todo mundo também conhece a nível da província de Benguela, o professor Salomão Chiamo, ele que também foi diretor do Centro Oftalmológico de Benguela, onde vamos falar sobre esse tema e conhece profundamente quais são os desafios e as soluções no contexto da província. Sejam bem-vindos ao nosso programa, professores. Bom dia. Ok. Bom, nós é que agradecemos a vossa presença e é importante ter-vos aqui. Obrigado mesmo de coração, é uma honra e tenho trabalho muitos anos organizando esses serviços da oftalmologia e acredito que em Angola nós podemos ter serviços de qualidade. Mas vamos entrar nessa conversa de forma profunda com esses dois professores que na verdade têm muito a nos dizer sobre o serviço de oftalmologia e não só. Eu vou começar com o Dr. Pedro. Dr. Pedro, qual é, na verdade, o seu ponto de vista de como é que está a oftalmologia em Angola? Falando da oftalmologia em Angola, é um bocadinho difícil, pois nós sabemos que, infelizmente, na nossa perspectiva, a oftalmologia continua a não ser a nossa filha, mas sim uma enteada, dentro de todas as especialidades. Quase que negligenciada. Exatamente, eles pensam que a oftalmologia, para as pessoas não poderem morrer quando, mesmo que estejam graves, é colocada essa especialidade em segundo plano, o que não é verdade. Vocês sabem que um deficiente com uma perna ou um braço amputado faz uma vida relativamente razoável. Um cego é extremamente complicado. Bom, a oftalmologia, de uma maneira geral, está muito limitada, não só pela falta de recursos humanos que nós temos. Vocês sabem que a nível de oftalmologistas e os seus técnicos são muito poucos para a população de Angola, muito. E resumem-se numa primeira instância a Luanda e talvez numa segunda instância a Benguela, onde vocês estão, e um pouco Lubango. O resto estão muito desprovidos de oftalmologia. O aspecto que me preocupa muito é que nós temos uma estrutura que não permite uma triagem, não permite uma qualificação inicial, aquela assistência primária organizada e depois, posteriormente, o encaminhamento desses doentes. Se nós tivéssemos essa estrutura organizada, posteriormente deixávamos de subcarregar as poucas estruturas que nós temos com alguma qualidade para melhorarmos ainda mais, não só na formação, como noutras áreas. Quando o doutor diz que não estamos organizados, refere-se a quê? Como é que deveria ser? Por exemplo, nós temos aqui em Benguela, que é do vosso conhecimento, eu já não vou falar para Luanda, eu vou falar para Benguela, por exemplo, vocês conhecem. O centro principal é o Centro Oftalmológico de Benguela, ali no hospital, em que toda a gente corre para ali. Okay. Então há uma subcarga enorme. Primeiro, as estruturas não suportam aquilo. E segundo, a formação que nós estamos, portanto, com a condição de formarmos os médicos, quer aqui, quer no ION em Luanda, ficam limitados,
que os próprios docentes têm muita dificuldade em dar uma formação correta e com tempo. Ok. Porque os assuntos. Então, o que é que nós deveríamos fazer? Dividir, vamos começar pelo município de Benguela, dividir o município em zonas. As zonas divididas que serão encaminhadas para os hospitais principais. Nessa zona vamos procurar as óticas diferenciadas e as óticas ou centros médicos que têm possibilidade de fazer uma triagem primária, que têm enfermeiros, que têm técnicos, a qual nós podemos dar alguma formação básica e dar-lhes uma qualidade para que eles possam observar um doente, fazer uma optometria, mas veem uma determinada patologia, passarem uma guia diretamente para o hospital do qual eles dependem. Esse hospital ou seja, que recebe essas óticas e esses centros médicos, doentes evacuados daí para ali, ele dá já uma segunda tratamento, uma segunda tração, que é a segunda assistência médica. Só os casos que ele não conseguir ter solução, porque embora possamos ter lá médicos oftalmologistas, podem não ter os meios indispensáveis, é que ele passará uma guia para o centro de oftalmologia. Então quer dizer que o centro de oftalmologia irá receber aqueles mais graves, os diferenciados, e deixará de ter uma subcarga. Hoje em dia, por exemplo, tu vês doentes a irem para lá para fazer uma consulta de optometria. Quando não havia necessidade, não havia necessidade de fazer encher isso. o hospital dessa forma. Claro! Mas nesse contexto, doutor, eu vou já passar a palavra ao professor Salomão. Neste contexto, os nossos serviços nacionais de saúde estão organizados de formas que nós temos os postos, temos os centros, né? E temos depois os hospitais municipais, vamos assim considerar. Essa cascata de organização não iria de ajudar se nós tivéssemos, se olhássemos a oftalmologia de uma outra forma e tivéssemos técnicos para poderem fazer esse tipo de triagem que o doutor refere? Por exemplo, nos postos, nos centros e depois encaminhados para os hospitais municipais, depois nesses hospitais municipais encaminhando os hospitais de referência, nesse caso o centro oftalmológico, por exemplo. O Serviço Nacional de Saúde criarem uma obrigatoriedade de fazer isso, nós vamos exatamente procurar esses centros e essas óticas que têm essa possibilidade de fazer. Nós colocamos, não é só colocar um médico no hospital municipal, é colocar com o mínimo possível para ele trabalhar. O que é que me interessa eu mandar um médico formado no AMBO e mandá-lo para lá se ele não tem nem sequer um consultório? Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, a primeira estrutura é criar esses consultórios para que o médico possa trabalhar aí. E depois nós vamos então a essas óticas fazer uma triagem com o Serviço Nacional de Saúde. Quais são os que têm capacidade para nós podermos dar a formação a esses técnicos? E assim indivíduos ficam perfeitamente habilitados, pelo menos, além de fazer a optometria, que já têm, fazer a sua evacuação para o Hospital Municipal com uma guia credenciada. Eu recebo no Hospital Municipal uma guia da ótica do fulano tal, sei que esse indivíduo foi credenciado por nós, está autorizado a mandar para mim, e então eu perfeitamente posso receber esse doente. E trato, ou então mando para o centro de oncologia, para o centro de oftalmologia. Portanto, se isso for feito a todos os níveis, nós facilmente vamos conseguir, numa primeira fase, pelo menos melhorar a qualidade, pelo menos durar um bocadinho a qualidade. Doutor Salomão, onde estamos hoje e onde estão os principais constrangimentos na área da oftalmologia? Bom, muito obrigado. Na verdade, é bom estar aqui e com o Dr. Pedro, tanto um personagem bastante conhecido, que já assumiu cargos de relevo quando nós estamos a falar de oftalmologia, tanto já foi presidente do colégio, e não fomos felizes, não é? Porque ele tinha consigo um projeto de termos também uma sociedade de oftalmologia e estamos como estamos. Vamos falar sobre isso também, vamos falar dessa organização, porque em Angola nós não temos ainda, se calhar, uma ordem efetiva na área da oftalmologia, não temos também uma associação e os outros comitês, mas vamos falar sobre isso. Diga, doutor, como é que estamos atualmente em oftalmologia e quais são os principais constrangimentos? Bom, e é verdade que houve uma evolução substancial. Portanto, eu vim cá parar, em Benguela, portanto, em 2006,
quando aceitei o desafio da anterior direção do Instituto Oftalmológico Nacional, portanto, de vir para Benguela e criar os serviços de oftalmologia. Portanto, e quando venho para Benguela, o que é que eu encontro? Portanto, eu não encontro um serviço de oftalmologia propriamente organizado, porque com base naquilo que preconiza a OMS, portanto, o serviço de oftalmologia, portanto, tem que estar organizado com base em recursos humanos e infraestruturas também. Portanto, é verdade que havia uma sala onde se fazia consultas de optometria, mas consulta de oftalmologia propriamente não existia nessa altura. Okay. E tivemos que fazer um esforço muito grande, tanto no sentido de fazer o melhor aproveitamento dos técnicos que existiam e passar-lhes alguma informação importante, tanto no que diz respeito a aspectos básicos de oftalmologia. Portanto, enquanto nos organizávamos nesse sentido a nível do Hospital Geral de Benguela, naquela altura ainda o Hospital Provincial de Benguela, certo, não é? E tivemos então a soberana oportunidade de organizar os serviços e não só, portanto, o anterior governador aceitar tanto a implantação dos serviços de oftalmologia, do centro oftalmológico, melhor, aqui em Benguela. Portanto, era uma infraestrutura já muito bem organizada, não é? Foi um marco histórico, não é? Foi um marco histórico, portanto, a contar, infelizmente, nessa altura, e digo infelizmente porque, portanto, ser uma instituição que veio para Angola, não é? Tinha que contar com os seus próprios recursos humanos. Ainda contava com eu chamava Clínica Oftalmológica Cubana em Angola. Porquê? Porque, portanto, a maior parte dos recursos humanos eram todos expatriados, tanto com exceção de alguns poucos enfermeiros, não é, que tentaram auxiliar, e esses enfermeiros não tinham nem sequer noção de que era oftalmologia. Então, esta equipa teve que fazer um esforço muito grande na perspectiva de oferecer serviços de oftalmologia e também, tanto, formar os técnicos, tanto enfermeiros que existiam. Portanto, todos os técnicos que nós temos hoje no Centro Oftalmológico passaram por esse processo de adaptação. Portanto, não foi um processo natural, tanto, mas foi um processo de adaptação. E, olhando para trás, podemos perceber que valeu a pena, porque hoje, na verdade, nós temos uma estrutura que é conhecida, portanto, que está num nível relativamente inferior ao do Instituto Oftalmológico Nacional, porque, na verdade, o Instituto Nacional é uma instituição nacional, portanto... Mas também tem a ver com a categorização da própria estrutura. Uma coisa é ser centro de especialidade, outra coisa é ser um instituto ou ser um hospital também. Perfeitamente. Não é? Mas é bom notar que, apesar dessa categorização, tanto hoje nós temos, serviços que se fazem no IONA, que também se fazem no Centro Oftalmológico, com raras exceções. Então, olhando para isso e para aquilo que o Centro Oftalmológico e o próprio IONA, portanto, têm estado a fazer na área de formação, podemos dizer que estamos muito bem servidos hoje e sinto-me orgulhoso, tanto pelo facto de hoje nós contarmos com aproximadamente 70, um pouco mais, portanto, de médicos oftalmologistas. Okay. Exato. Muito bem, sim senhor. Dr. Pedro, o Hospital Militar é uma referência em termos de organização, não é? Quais são as estratégias internas que funcionaram da melhor forma para organizar aquilo que era a triagem, as consultas, as cirurgias, o segmento? Que boa prática os outros centros poderiam adotar de uma forma geral? O Hospital Militar sofreu uma transformação bastante acentuada. Vocês sabem que, nos últimos tempos, nós tivemos os serviços dispersos para todo o sítio, porque estávamos a construir as novas instalações. Isso empobreceu um bocadinho o atendimento, dificultou muito os especialistas a trabalhar. Segunda fase, nós tivemos muitos especialistas que passaram à reforma, por idade ou tempo de... Então isso também obrigou à reestruturação das próprias
serviços nas diversas especialidades, incluindo a oftalmologia. De qualquer das maneiras, o Hospital Militar Principal atende militares e seus familiares diretos. Portanto, há uma diferenciação. E não somos muito receptivos às crianças, porque não temos serviços de pediatria acentuados. Portanto, isso ainda vai dificultar um bocadinho mais o resto da situação. O militar é mais virado para os militares, não é? Exatamente, exatamente. E os seus familiares? Exatamente. O que nós fizemos durante este tempo? Nós preocupamos-nos a que dentro dos ramos já tivessem esses especialistas. Conseguimos na Força Aérea, hoje em dia na Força Aérea, por exemplo, temos alguns especialistas de oftalmologia que dão boa vazão, temos um centro médico aeronáutico que em princípio dá o atendimento para fazer os exames a todo o pessoal navegante. Okay. A nível de Angola é o único centro que funciona. Eu falo militar, né? E nas diversas unidades íamos tentando colocar os oftalmologistas. Era difícil porque não tínhamos oftalmologistas principais. E segundo, não se podia apostar em meios, eu digo meios de diagnóstico, de consulta, etc. Porque se não tínhamos o oftalmologista, como é que íamos trabalhar? Os optometristas eram os que existiam mais ou menos e que numa primeira fase estávamos para colocar, pelo menos para fazer as consultas de optometria. Mas isso ainda não foi, porque isto tudo agora está numa reestruturação e então fica um bocadinho difícil. Nós temos um atendimento chamado atendimento acentuado, como por exemplo no civis nós podemos pôr no Serviço Nacional de Saúde, na parte militar é um bocadinho. Além de que o serviço militar é para ter militares saudáveis. Não é para ter deficientes. E, portanto, nós temos mais uma conduta de prevenção do que tratar. A maior parte dos tratamentos são feitos em traumas, não são feitos, digamos assim, em doenças. E agora que não temos guerra como tal no país... Alguns militares, oficiais superiores, que já têm uma certa idade, pelas doenças que têm, hipertensão, diabetes, etc., são os mais, talvez, necessitados para acompanhamento em oftalmologia. Sim, senhor. Professor Salomão, o senhor liderou o centro oftalmológico com enorme fluxo de pacientes durante muito tempo. Quais foram, na verdade, os maiores desafios e que soluções concretas foram implementadas no centro oftalmológico de Benguela? Estamos a falar em termos de estrutura de consultas, triagem, papel dos enfermeiros, técnicos, gestão da lista cirúrgica, os registros, em termos administrativos. Dr. Salomão. Portanto, a nível do centro oftalmológico, portanto, os desafios foram enormes. Primeiro porque, portanto, a própria criação desse serviço de oftalmologia mais diferenciado aqui em Benguela também mobilizou tanto as populações, não é? de outras partes de Angola que começaram tanto a fazer longas trajetórias para poderem tanto alcançar o centro oftalmológico. E foi por isso que nessa altura, tanto, pela sua abertura, não é? O atendimento, vamos lá, aberto a toda a gente, foi nessa altura que veio a ser chamado Centro Oftalmológico Internacional, portanto, mais por causa da abertura que tinha por leste, lá para os Congos, para a Namíbia, etc. Portanto, não se trata de pessoas que vinham diretamente dessas regiões para Benguela, mas pessoas... Zona limítrofe. Sim, zona limítrofe, ou então pessoas que sejam, provenientes da Namíbia, mas residentes em Angola. Ok. E então, portanto, esta procura enorme de serviços de oftalmologia em Benguela, certamente que imprimiu uma dinâmica de trabalho tanto extra-humano, não é? Tanto é assim que o centro oftalmológico não tinha praticamente limite de atendimento. Atendia as pessoas, começava o atendimento de manhã e terminava quando o último doente fosse atendido. Portanto, 8 horas, não é? Exatamente. Foi extremamente devastador, não é? Foi extenuante. Mas isso, se por um lado ajudou a tentar minimizar os problemas das pessoas que acorriam ao centro,
É verdade que certas questões também, porque há limite de atendimento, cada médico tem que ter um certo número de atendimentos. Senão, porque depois fica desumano, não é? Houve, portanto, um subdiagnóstico, como sempre, não é? Houve um subdiagnóstico de certas patologias então também houve, eu vou usar o termo espoliação, portanto, dos materiais perecíveis. Certo. Nós falamos Quanto mais atender, mais degrada o mais material. degrada, e depois tínhamos o problema do orçamento do centro. Que era outro problema sério. Era outro problema porque depois não tínhamos dinheiro para comprar meios, não é? Era necessário fazer, diligências, e tinha que haver uma boa advocacia para conseguirmos recursos não previstos, não é? Para podermos então manter, o ritmo normal das suas atividades. Falo de cirurgias, falo de consultas, não é? E outros serviços. Portanto, os constrangimentos foram enormes nessa perspectiva, e não só há outro aspecto, porque os recursos humanos que nós tínhamos, portanto, os oftalmologistas, enfermeiros, todos expatriados, não é? A maioria expatriados. Portanto, tinham um período limitado de tempo de atuação ou de trabalho aqui em Angola. Ok. Tinham que voltar. Portanto, eles tinham que voltar, e quando tivessem que voltar, portanto, tínhamos que passar aquele período, não é, aquele período de latência, à espera de outros técnicos. Então isso, em certa medida, sempre atrapalhou os serviços. Isso continua a verificar-se até agora, mas, apesar de tudo isso, nós estamos felizes hoje pelo facto de serem os angolanos, hoje, não é? À frente dessas instituições, à frente do Centro Oftalmológico de Benguela, portanto, que conhecem melhor, o país e a cultura em que, não é, as pessoas que procuram por esses serviços estão inseridos. E então o que se tem feito é um esforço grande, no sentido de organizar os serviços de tal maneira que se possa trabalhar, não é, ao contente de todos, claro, dentro do limite humano estabelecido. Quantos doentes deve ver um médico, doutor? As pessoas lá em casa querem saber isso, porque as pessoas chegam às vezes nas unidades hospitalares, no centro oftalmológico, ou mesmo no IONO ou qualquer hospital, e vem aquela enchente. As pessoas já perguntam, mas toda a gente vai ser atendida hoje? Quantos doentes deve ser visto por um médico ou por um oftalmologista, em média, daquilo que podia ser humano? Depende muito do tipo de atividade que se esteja a fazer, não é? Se nós estivermos numa campanha, não é, em que temos que fazer um screening, né, despiste de patologias, etc. Portanto, nós não temos quase um limite específico, não é? Afinal, é uma campanha em função do número das pessoas que ali estiverem e a forma como também estiver estruturado esse tipo de trabalho. Agora, quando nós estamos dentro de uma instituição, portanto, a oferecer consulta, no mínimo, o tempo que se estabelece, tempo mínimo, portanto, e satisfatório, é de mais ou menos 30 a 40 minutos, por aí, não é? Portanto, e isto somado pode resultar mais ou menos, portanto, falando de oftalmologia, mais ou menos 15 doentes por dia. Seria o razoável. Okay. Até aí o médico faz um bom diagnóstico e elabora uma boa conduta terapêutica. Mais do que isso, portanto, acho que é um assassinato. É um assassinato. Doutor Pedro, vamos tocar no coração. Recursos humanos. A escassez de recursos humanos, na verdade, continua a ser o principal desafio. Que medidas necessárias nós podemos ajustar ou formar, distribuir para fixar mais profissionais em Angola? Voltamos novamente ao cancro. Ok. Vamos falar, por exemplo, de Luanda. Luanda, que é o maior problema que nós temos em questão de saúde, se nós formos falar. O maior problema não, o problema de maior quantidade, não é o maior é nas províncias que não tem nada, que não tem nada, pois. Certo. Nós temos alguns hospitais que já têm condições relativamente boas, não é? Um Pedelé, um Américo Boa Vida, que vai ser o Hospital Central de Luanda, o Hospital
todos esses hospitais centrais, está a ver? Porquê que nós, nesses hospitais centrais, não vamos ver em que zona é que eles estão para apanhar aquilo que eu disse há bocado de todos esses doentes? Porquê que não vamos colocar nesses hospitais um serviço de oftalmologia diferenciados? Porquê que nós não vamos colocar ali angolanos para começar a direcionar aqueles serviços a trabalhar? Para que possam ter um determinado nível, para que posteriormente o IONA até possa dividir um bocadinho as suas tarefas por esses hospitais que reúnem condições. Vamos supor que temos um determinado número de alunos. Agora, atualmente, o IONA tem 40 e tal, 40 e poucos alunos. 44 alunos. Não era, vamos ver, o PEDALÉ tem uns serviços excelentes de optometria, por exemplo, serviço de optometria, ou, por exemplo, de córnea, ou, por exemplo, de retina, sei lá. Eu posso determinar que na minha formação, determinado grupo possa ir para ali, 5 ou 10 para ali, fazer um determinado tempo, outros ali no Maria Pia, outros ali, consoante essas estruturas tenham serviços. Mas ali está a questão do recursos, doutor. Não temos recursos humanos, não temos pessoas ali. Porque o que acontece, não sei, será? Porque o que nós notamos às vezes, doutor Pedro, é que muitos hospitais às vezes são feitos, ou são elaborados, ou construídos, mas sem condições de recursos humanos. Há hospitais, vou dar exemplos aqui de muitos hospitais que são feitos, tem, por exemplo, hoje, tem o hospital, por exemplo, do Kwanza Sul, né? Que tem serviço criado, mas não tem oftalmologista, por exemplo. Não colocaram lá ninguém. Mas temos recursos humanos para colocar. Essa é a grande questão. O doutor Salomão, quando veio aqui para Benguela, tinha quem? Sozinho. Então, vai outro oftalmologista sozinho para ali, outro para ali, é para começar. Ok. Para começar. Pode não ter garantia, mas é para começar. Não vamos ter medo de fazer isso. Certo. É claro que eu, se pegar num médico que está em Luanda, que em princípio tem determinada qualidade de serviço, que recebe além do seu vencimento básico na estrutura onde está inserido, ainda consegue fazer alguma privada, e vou tirá-lo dessas condições, e vou mandá-lo para o Kwanza Sul. Questão também. Ele vai receber o base e nós vamos criar no Serviço de Saúde um subsídio de distância, de deslocamento, de qualquer coisa, para incentivar o jovem. Exatamente. Tu, como jovem, se vais trabalhar num local e não tens nada, daqui a um bocadinho ele vai fugir para Luanda. É assim, um indivíduo funcionário público que trabalha em Luanda ganha 100, se trabalha no AMO ganha 120, se trabalha no Mochico ganha 150. A reforma dele em Luanda é a 35 anos, por exemplo, de serviço. Se estiver no AMO é a 30, se estiver no Mochico é 28. São condições que a gente pode criar e que facilmente incentivam os jovens. Eu, como governador de uma província, vou à universidade, nos últimos elementos que vão ser formados agora, vou ver os melhores. Tenho 5 indivíduos licenciados que se formam este ano. Quais são os melhores? Joaquim, o António, chego lá e digo, vocês querem vir 5 anos para Benguela, que eu preciso de médicos para colocar no rede? Sim, senhora. Então vamos fazer o seguinte, eu dou uma viatura, um carro e um subsídio de Benguela, além do vosso vencimento, para cumprir um contrato de 5 anos. Daqui a 5 anos, a casa é vossa, não sei. A casa é vossa, o carro é vossa. Alguns, ao fim de 5 anos, são capazes de voltar para Luanda. Outros são capazes de ficar já. E daqui a 5 anos eu faço outra vez. Só que depois tem a questão para entrar no concurso público, que é outro problema sério, não é? Os governadores das províncias, tendo conhecimento das deficiências em cada província, podem solicitar aos ministérios o enquadramento deste e deste. Doutor Salomão. Sim, eu queria esbater um bocadinho este assunto, recuando aí nos anos 96, se calhar, quando, nas aulas de saúde pública, nós tínhamos uma disciplina, se me lembro, acho que é organização hospitalar, qualquer coisa. E o professor, nessa altura, acho que era o Dr. Rui Pinto ou Cunha, já não me lembro, que nos diziam algo que é muito básico, não é? Quando se constrói um hospital, quando se prevê construir um hospital, é necessário fazer a previsão do tempo que vai durar a construção desse hospital
e que tipo de serviços, não é, se pretendem criar nesse mesmo serviço e pensar nessa mesma altura no tipo de recursos humanos que eu vou ter. O que não se faz. O que não se faz, é claro. Pois. Portanto, e o que é que vai acontecer? Assim que terminar o hospital, a construção do hospital, no dia da inauguração, também tenho pessoal formado. Está a ver? Isso é que não se faz. Se houvesse essa previsão, eu tenho certeza, plena certeza, de que o Hospital de Pedalé, a Zancor e outros hospitais que existem, hospitais gerais, não é? Não teriam os problemas que têm hoje. Exatamente. Não é? Porque seria redimensionar o número de recursos humanos ao tipo de equipamento e o serviço que eu vou ter nessa instituição. Isso não acontece. Em suma, estamos a dizer que muitas das vezes os hospitais são construídos e hoje Angola vai notando esse marco histórico que eu penso que é do tempo que mais se constrói os hospitais, não é? Do segundo e terceiro nível, mas quase que não se pensa muito naquilo que são os recursos humanos para essas unidades. E não só, tanto hoje como, por exemplo, eu estive em Luanda há uma semana e conheci o hospital Azanco de Menezes, que disseram que é um hospital de matriz, acho que pediátrico ou gineco. Sim, pediátrico. Está-se a construir o hospital aqui no município da Catumbela, também com esse pendor, não é? Por que é que não se pensa em construir um hospital de oftalmologia? Sabemos que ouvimos, não é, que Queria-se fazer? Existe esse projeto de criação de uma unidade hospitalar vocacionada só para a oftalmologia. Portanto, acho que é isso que tem que se pensar. Em Luanda, desculpa, parece que vão fazer um novo IONA. Está projetado Projetar um novo hospital. o novo hospital, que é um instituto que vai ser especialidade exatamente. Mas no vosso ponto de vista, já que estamos a falar de construção dos hospitais, gastaríamos menos e ganhávamos mais investir nos centros, nos postos, no serviço primário ou desta forma que nós estamos a tentar investir nos grandes hospitais de referência? Não, eu não terminei a minha abordagem, portanto, era para dizer, portanto, o que motiva a construção desses hospitais com essas vertentes, ou matriz pediátrica, matriz, sei lá, medicina interna e outras diversas especialidades, devia também motivar tanto a construção do hospital voltado para a oftalmologia. Mas o que acontece é o tal básico que o Dr. Pedro já fez referência, é que o serviço de oftalmologia, a oftalmologia ao olho, não é secundarizado, não é visto como algo, tão... Impacta a vida do indivíduo. Exato. Só depois de perder a visão é que as pessoas começam a perceber. Até porque já tivemos infeliz memória lá, de um ministro de saúde que chegou a dizer que o olho não era tão importante assim. Portanto, quando você tem um líder que pensa nessa perspectiva, então já podes crer, não é aquilo que vai ser na prática o serviço. Portanto, então é isso. Agora, o resto é aquilo também que o Dr. Pedro disse. Portanto, como é que estão estruturados? Qual é a política nacional, tanto em termos de atuação nos serviços de oftalmologia? Okay. A verdade é que este fosso enorme, hoje toda a gente corre para as cidades. Porquê? Porque lá, nos quimbos, nas aldeias, nos municípios, não existe nada disso. Então, essa perspectiva de formar técnicos, aproveitar os optometristas que existem hoje, aqueles que já se identificam com a oftalmologia. Porquê? Porque um dos grandes problemas, na verdade, é o recrutamento de médicos para seguirem a oftalmologia. Nós tivemos essa grande dificuldade. Portanto, só que ninguém quer fazer oftalmologia. em 2014 é que nós, na verdade, tivemos essa abertura muito grande, não é, de solicitações para internato em oftalmologia. Antes não era isso. Toda a gente queria fazer pediatria, ginecologia obstetrícia, cirurgia. A sociedade com mais impacto. Exato, com mais impacto. E o olho sempre foi visto como uma estrutura minúscula e pensava-se até que era fácil. Então ninguém queria fazer oftalmologia. Hoje, felizmente, temos muita gente a querer fazer. Então é o seguinte, na mesma perspectiva em que se formam oftalmologistas, também devíamos, então, procurar arranjar essa parte que não acontece, esse fosso a nível, nível comunitário, não é? Aproveitar esses técnicos optometristas que existem,
para muni-los de algum conhecimento, de alguma informação, pelo menos detectar precocemente, não é? Exato. Portanto, olhar para isso como um imperativo hoje. É bom saber que a nível do Ministério existe já essa iniciativa, mas é necessário sairmos dos papéis, não irmos para a prática. Portanto, isso tem que aparecer. Nós temos que ver que, na verdade, isso não é só uma intenção do Ministério, mas está a surtir efeitos. Mas os primeiros enfermeiros na área do oftalmo já estão a ser formados agora, né? Terminaram agora, né? Há esse programa do Ministério de formar alguns técnicos de enfermagem, oftalmologistas, né? E parece que já há um projeto de formar técnicos superiores de enfermagem na área da oftalmologia. Sim, mas isso está a se fazer de uma forma tímida. O Benguela formou quantos? Acho que mais ou menos 20, foram 20? Ok. E quantos angolanos existem e que precisam de serviço de oftalmologia? Okay. Lá está, 20 o que é que significa? É bom sabermos que existe um sinal, mas temos que andar depressa. E esses enfermeiros vão ser colocados onde? Aqui no município de Benguela, não é? São da província de Benguela. Província ou município? Província. São província de Benguela. O que me parece é que vem de outras províncias, de outros municípios para aqui. Eu até vou dizer uma coisa. Nós temos... E agora é que vai se abrir para as outras províncias para aqui também. Nós temos o atendimento primário, secundário e terciário. O primário poderia começar, se nós estivéssemos organizados, nos centros médicos e nas óticas. Eu ainda ponho antes do primário. As escolas primárias com os professores. Okay. Todos os anos, antes de entrarem, ou antes de começar o ano letivo, os professores instruídos por nós, aliás, nós até já falamos sobre isso, nas férias nós podemos dar aqui uma formação aos professores para determinar pelo menos a acuidade visual e pôr ou registrar alguma anomalia que escreva como encontra, olho desviado, não precisa escrever estrabismo que ele não sabe, mas olho desviado, e mandar estes processos todos para nós. Isso, numa primeira fase, pode ser transferido para a ótica. A ótica, com esses indivíduos que o professor determinou, pode determinar que é óculos, tem aqui a consulta, isto não é, manda para o município. Isso já é uma triagem, todos os anos feitos. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz isso? Eu até proponho fazermos aqui em Benguela uma experiência. Falar com o governador, falarmos com o representante da saúde e criarmos uma situação assim, experimentarmos. Vamos experimentar. As crianças nas escolas, não é? Fazemos uma triagem das escolas, esses passam para as óticas passam para aqui para ver quantos é que chegam e quantos é que nós conseguimos detectar. Depois tem as escolas ainda de ensino especiais, onde vamos encontrar as crianças... Bom, mas isso já é outro problema e mais difícil de conseguir, não é? É outra conversa que também é preciso... Não só mentalizar os próprios pais, não é? Porque tu sabes que muitos ainda, com as tradições que existem, escondem as crianças que têm autismo, que têm albinismo, que têm não sei quanto em casa, não as querem mostrar nem as levam à escola. Então começamos por sensibilizar e depois criar condições na escola para eles estar, não é? O professor Salomão falava da timidez na formação. Preocupa-me, de certa forma, a formação em Angola em oftalmologia. Me parece que só existem 2 pontos de formação em Angola, que é o Hospital Geral de Benguela, em companhia com o Centro Oftalmológico, e o IONA, doutor. Acha que é suficiente? E depois tem o Lubango, que também parece que está meio tímido na formação. Mas isso que eu estava a dizer há bocado, criem condições nos hospitais, deem valências, permitam que façam também alguma coisa desde que sejam reconhecidos. Okay. Não agarra... Ali não vai prejudicar na qualidade da formação? Não vai, porque eles depois são reavaliados. Eu sou o Ministério, vou lá ao Hospital Maria Pia ver se eles têm condições de dar o quê? Que disciplina? Com que técnicos? Com que meios? Tem condições. Esta estrutura pode fazer a valência desta e daquela cadeira. Este não pode, que não tem estruturas. Quer, mas não pode. Certo. E a pouco e pouco, todos os anos, nós fazemos essa avaliação. Não, aliás, nós estamos a vir agora do primeiro Congresso de Oftalmologia, do ION, não é? Onde foram desmistificados certos aspectos que nós tínhamos com relação à formação. E nós tínhamos ainda aquele pensamento, não é, de que pensamento egocentrista, que a oftalmologia trabalho em oftalmologia, o recurso humano mais importante em oftalmologia é o médico oftalmologista.
Quando na verdade é toda uma engrenagem, toda uma equipa, não é? Essa equipa toda tem que ser treinada. Portanto, e quando nós falamos da formação, temos que partir do princípio de que, portanto, nós temos que ter aquilo que é professores, que têm agregação pedagógica, não é? E tem também aquilo que é a homologação pelo, não sei qual é a instituição, não é? Certificação. Certificação, sim. De formação. Não, é o Ministério, não é o Instituto. É o Ministério, sim. Pois, atenção, são situações diferentes. O Instituto hoje está a desempenhar algumas funções por falta de meios. Sim. Não, mas é um instituto que acredita políticas, não é? Que acredita uma definição para esse processo formativo. Exatamente. Isso não se faz. O Ministério está a andar por si, mas essa instituição que acredita, portanto, tem que sentir a necessidade de formação e olhar para uma instituição, ver tanto quantas pessoas estão ali, tanto quantas pessoas têm agregação pedagógica ou que possam entrar nessa pirâmide de docência e então, portanto, passar a acreditar em instituições. E essa avaliação é feita anualmente. Okay. Tu podes dar uma credibilidade a esta instituição este ano e por ano já não dás. E vice-versa, ao contrário. Uma que não teve este ano, mas melhorou as condições que criou e para o ano propõe e pode dar. São os protocolos, não é? Sim, eles têm que dar as condições mínimas para dar essa E os estágios? O doutor falava muito de fazer aquilo que são estágios nacionais e internacionais. Mas estágios, mas isso as estruturas hospitalares que tiverem essa formação de docência podem propor. Exatamente. Estou eu e o Salomão num determinado hospital, nós os dois reunimos, vamos dizer, o que é que a formação? A gente pode aqui dar um bocadinho de optometria aos indivíduos, ou fazer uma formação de córnea. A gente pode propor essa formação. Claro que temos que dar o horário, o programa e tudo para ser, pelo INARES, credibilizar essa situação, acreditar, e depois é que nós vamos funcionar, não é porque eu quero, me apetece e começo a fazer o programa, não é assim? E existe, sim, doutor Salomão? Sim, existiu, eu acho que até agora, se calhar, existe ainda este receio de que, se isso se efetivar, não é? Se houver outras pessoas a formarem, provavelmente a formação não será aquela que se pretende. Mas para isso existem quê? Programas, não é verdade? Exato. Um programa já? Existe, não, tem que se não existe um programa único para Angola, é necessário que exista esse programa único. Porque eu sei que existe um do Diário da República, mas quase que não se faz cumprir em todas nas escolas de formação. E o que é que nós programa que é de oftalmologia? De formação. E não se faz porquê? Porque depois parece que tem essa mistura daquilo que por exemplo, o Centro Oftalmológico viveu um bocadinho isso, ou o Hospital Geral de Benguela. Existe um programa de formação que é nacional, mas depois tem aquele programa, porque a maior parte dos professores eram cubanos e também tem a sua formação, não é? A formação do oftalmologista em Angola são 4 anos e em Cuba são 3 anos. E havia aí um fosso em termos de, vamos aqui chamar de ajuste. Mas esse programa não tem que ser ajustado, são os docentes que têm que se enquadrar no programa existente. Nacional. Pois, eu não me interessa se ele tenha 3 anos em Cuba ou na China ou na França. Ele chega aqui, faz o que cumpre, é docente. É um cubano que é especialista em retina. Eu peço a ele para cumprir este programa. Mostro-lhe o meu programa. Ele disse, sim, senhor, eu estou habilitado a fazer isso, está aqui o meu comprovativo. Eu enquadro no meu programa. Eu não tenho que mudar o programa. Exatamente. Muito bem. E aquilo que o doutor falava nos incentivos, eu gostaria de tocar um bocadinho nessa parte. Os incentivos para poder trabalhar em outras províncias, desses recursos humanos. Acho que é importante tocarmos um bocadinho nesse aspecto, porque me parece que muitos acabam por não ir, porque não existe esse incentivo. Mas esse incentivo tem que ser resolvido a nível nacional. Nós, Colégio de Oftalmologia, nós, futura associação, podemos depois elaborar essas propostas e levar ao Ministério. Dizemos, olha, o nosso serviço, a nossa especialidade, tenciona alargar a nossa especialidade para as províncias, está difícil, necessitamos do apoio vosso para colocar isto assim e incentivo também financeiro, porque eles vão ficar isolados. São propostas que a gente pode, eles podem nos dizer, isso não está dentro do orçamento do Estado, não pagamos, vocês arranjem outra loja. É claro, tudo é relativo, vocês sabem como é que é. As dificuldades são para todas, não é? Para todos.
Em termos de modernização, como a tecnologia de uma forma geral, sabemos que a oftalmologia é daquelas especialidades que trabalham com muita modernização, muitos aparelhos como OCT e tudo mais. Será que pode transformar aquilo que é a organização dos serviços, as tecnologias, Dr. Salomão? As tecnologias, nós estamos na era das tecnologias, né? Inteligência artificial, né? Portanto, já não se fala tanto da telemedicina, não é? Que escantou-se bastante aí, assim, nos anos 90, falou-se muito da telemedicina, portanto, agora hoje fala-se da inteligência artificial com muita força. Queiramos ou não, portanto, isto vai vincar, a tecnologia vai vincar. Agora, não devemos perder de vista, não é, certos aspectos básicos, não é? Que é o homem que resolve. Ok. Um homem bem treinado, bem equipado, pode fazer muito mais e se calhar melhor do que faz um boneco instruído, que pode não ser preciso até, não é? Se falhar algo no sistema. Então, quer dizer, se eu tiver um técnico bem Quem cria a formado, inteligência artificial? é o homem, né? Lá está. Então o homem está sempre acima disso. Então Porque às vezes nos esquecemos disso, né? Queremos dar muita importância nas tecnologias quando nos esquecemos que é o homem que é o faz. homem que faz. É o homem que concebe o OCT, não é? Portanto, que ele, vamos lá, ele calcula a distância que vai percorrer um determinado raio, o espectro que se vai criar. Está na cabeça do homem. Só que depois transfere para um boneco, etc. Portanto, Uma máquina. vamos aceitar as tecnologias, a inteligência artificial como algo bom, mas não perder de vista aquela dignidade humana, saber fazer e bem fazer. Portanto, isto é o mais importante. E não é só isso. A fim e ao cabo, depois de esses instrumentos todos elaborarem os trabalhos que têm que realizar, os nossos aparelhos de exames complementares, quem analisa somos nós. Exatamente. Certo. A máquina pode fazer um exame excelente, se eu for um mau profissional, eu posso analisar o trabalho mal. Exato. E o resultado é deficiente. Exatamente. Portanto, de qualquer das maneiras, esta interligação Essa aí. é importantíssimo, como disse. Mas isso melhora aquilo que é a precisão de diagnóstico, não é? Mas a eficácia no atendimento. Ainda ontem nós falámos e estava o nosso colega a chorar porque o campo visual, o campímetro não trabalhava. Né? Portanto, uma coisinha... Complementa. Pois, complementa. Sim, senhora. Visão estratégica para o futuro. Vamos falar o futuro da oftalmologia. Se cada um pudesse sugerir 3 medidas estruturais para melhorar a organização da oftalmologia em Angola nos próximos 10 anos, quais seriam? Professor Salomão. Futuro, né? A previsão do futuro. Desculpa, Salomão, se eu posso... Não. Vai, ele já ia começar. Posso. Mas eu, Salomão, eu punha aí 3 coisas por causa das nossas condições. Se fôssemos um país super desenvolvido, talvez eu tinha uma perspectiva diferente. Mas é Angola, estamos a falar? Eu estou a falar de Angola. Angola, num país que está em África, em via de desenvolvimento. Aqui de Benguela para Luanda e tem que passar nos buracos ainda. Pronto, nós temos que ver essa situação, não é? Então aqui eu punha, primeiro, a implementação do programa que tinha falado, desde os professores até o atendimento primário. Obrigatório, decretado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Os professores têm que estar todos os anos, quando os alunos estão, fazer aquela triagenzinha. Quer dizer, formávamos os professores, dávamos uma formação aos Que é professores. para ele avaliar pelo menos a cuidado visual. Cuidado visual, o texto do olhinho. Enviado ou uma leucocória, qualquer coisa. Seria obrigatório a todas as crianças. Todas as crianças no ato de matrícula ou no primeiro ano, ou que estivessem na primeira classe. Pronto. Certo. Eles eram obrigados a fazer isso. Mandaram coordenar todas as óticas e centros médicos divididos no município por hospital, que depois vai ser como referência de um atendimento de secundário, digamos assim. Portanto, estas óticas só podem evacuar para aí, são as óticas que estão coordenadas por nós, Ministério da Saúde, e que estão enquadradas aqui neste hospital. Tudo que não passa ali... Não foge da ideia só para que eu não possa esquecer. Não vamos nos esquecer depois, vamos falar um bocadinho da questão da própria
a fiscalização e organização das óticas, não é? E aquilo que também são os atestados para a carta de condução. Mas pode continuar. Sim, isso é outra maca. Isso é outra maca. Isso é outro problema. Mas nós próprios é que vamos à ótica. Eu tenho aí uma ótica. Eu vou à ótica a ver se ela tem capacidade para estar enquadrada no nosso sistema de saúde. Se tem lá um artista de cinema que nem sabe o que é aquilo, claro que eu não a vou credenciar. Mas se já tem lá um optometrista, se tem um ótico, que eu reconheço que ele, pelo menos a consulta de optometria, sabe fazer e consegue ver, embora a gente possa fazer depois refrescamentos periodicamente. Dali para aquele hospital, aquelas óticas que estão por nós coordenadas e que são por nós fiscalizadas, evacuam os casos que não são de optometria para aquele hospital. Naquele hospital a gente cria um consultório médico, pomos um oftalmologista com aquelas condições que nós temos, que pelo menos ele dá para observação. Uma lâmpada de E fenda ele e evacua tal. uma lâmpada de fenda, um refratómetro, um tonómetro, um oftalmoscópio. Depois dali, ele que não consegue resolver o problema, evacua para o COBRA. Ok? Para o centro de referência da Da referência. Ele vai receber já os elementos triados, aqueles mais difíceis. Não vai haver aquele fluxo enorme. Este era o meu primeiro projeto, a nível das províncias, que naturalmente já têm um bocadinho de condições para fazer isso. Luanda, Benguela, possivelmente Lubango, e eu ia arriscar também o Ambo. Certo. Ou Cabinda, talvez. Também até, pronto. Íamos ver. Ou em cada região um hospital, colocamos... Já é essa referência, né? Esse é o segundo. Terceira e outra hipótese. Distribuirmos a formação por mais hospitais que nós iríamos criar a possibilidade de fazer essas valências. Não recai tudo aqui em Benguela, nem em Luanda, principalmente Luanda. Deixem-se de que o IONA resolve tudo, não resolve. Ok. Ele pode perfeitamente, tem hospitais em condições, vamos dar condições, não tem um pedalé bom, o Médico Boa Vida não está bom, o Maria Pia não pode fazer isso, o Hospital Central de Luanda também não pode fazer isso, o do Cacoaco, podem, é pormos lá os médicos e dividir um bocadinho os alunos. Exato. Até dá preferência, mesmo que ele passe lá naquele hospital, passa no hospital porque nós autorizamos a ter essa formação lá. Nós fomos ver as estruturas, nós fomos ver os indivíduos que estão lá a dar as aulas, etc. Não é? E terceiro, dar propostas, depois da nossa criação, da nossa associação, ou um melhoramento, digamos assim, de os tais incentivos para os médicos poderem ir para as províncias. Nós em Angola, com essas... A formação e o atendimento. E ir para lá trabalhar durante essas três condições. Nós em Angola temos condições de fazer isso. Essa organização. Essa organização nós temos. Nós não precisamos ser um país do primeiro mundo para fazer isso. Professor Salomão. Na verdade, eu comungo desse ponto de vista. Só queria aqui usar certos nomes, se calhar, para poder facilitar. construir A pirâmide. Construímos a pirâmide. Primeiro seria acessibilidade, proporcionalidade e diferenciação. O que quer dizer com isso? Acessibilidade. Os serviços primários têm que funcionar. Se não funciona, tal como disse o Dr. Pedro, é necessário começar. E começar aonde? Se é necessário começar com os optometristas, vamos começar. Aliás, em 2019, em Luanda, quando tivemos o encontro, creio que foi para a altura do encontro, Dia do Glaucoma, já falou-se disso, mas ficou no papel. E hoje não existe. Portanto, lá onde estiver o cidadão, tem que haver algum serviço, alguma comunicação. E todo esse processo de referenciamento tem que funcionar. Portanto, a oftalmologia tem que se fazer sentir em todo o país. Não só a nível de Benguela, nessa faixa costeira, e agora também Lubango. Portanto, e isso é que tem que acontecer para minimizar também o sofrimento das pessoas que percorrem grande distância e depois não têm onde ficar, dormem nas macons e tudo mais. É isso mesmo. Proporcionalidade. Portanto, significa dizer que se eu tenho um retinólogo, se calhar em Luanda, e tenho em Benguela, por que não no Lubango também, uma oftalmologia pediátrica no Ambo? Quer dizer, as pessoas estão nesse processo de acessibilidade a encontrarem os serviços localmente e nos hospitais diferenciados. Okay. Os hospitais gerais que existem a nível desses lugares. Portanto, não muita discrepância de quadros a nível desses hospitais, porque é verdade que hoje já, se calhar, são poucos que vão para fora, não é? São poucos que são evacuados para operar catarata e outras coisas. Sim. Então, tentar trazer esses serviços junto da população. Alguma proporcionalidade nessa situação. Diferenciação, é claro que tem que haver hospitais mais diferenciados que fazem tudo. Portanto, não vamos generalizar. Portanto, aliás,
no Congresso também falou sobre isto, vamos dizer, se Benguela é expert, ou tem força numa determinada área, Lubango vai ter também numa outra área, portanto, para que o país esteja cruzado nessa perspectiva. Exatamente. Não colocar tudo no mesmo sítio. Isso já é Exatamente. E depois, por fim... E concorrência também. Concorrência também. Nos próprios congressos, depois a gente pode discutir determinados aspectos. Perfeitamente. A pediatria do Lubango, com a pediatria de Benguela, com a pediatria de não sei onde, nós podemos discutir isso, Exatamente. às vezes, problema. E por que não pensar nessa associação que é a sociedade que nos falta tanto? Para, do ponto de vista jurídico, tentar estabelecer princípios, né? Margens. Então, acho que é isso. Na vossa perspectiva, aquilo que são parcerias com universidades e centros internacionais, acham que vale a pena? Eu acho que sim, vale a pena, porque, na verdade... Porque eu noto, faço essa pergunta porque isso é um problema que nós temos em todas as áreas da medicina. Os médicos, muitas das vezes, têm a possibilidade de ter, não são, a equivalência também como professor. Não é? Porque muitas das vezes acabamos por dar aulas, mas não temos equivalência como professor. E muitas das vezes defendemos os nossos trabalhos de universidade, né? Licenciatura em medicina, ou licenciatura, especialidade ou subespecialidade. Mas parece que não há cruzamento naquilo que também é a categoria docente do indivíduo. E porque também não existe uma homologação da tua ascendência na área pedagógica. Hoje já se fala de quem é especialista, já é mestrado, não é? Mas em termos universitários, em termos educacionais, isso faz sentir, sim, não deveria existir esse cruzamento? Existe. E tu não confundas as duas coisas. A carreira de docência, carreira de docência tu hoje tens a carreira, tu para dar aulas tens que ter uma formação de docência. Sim. Por exemplo, eu estou a dar aulas, por exemplo, no ISTM, eu tive essa formação de docência, eles exigem. Se não tiver... Uma coisa é ter a formação de docência como... E depois tens o mestrado, e depois tens o doutoramento. Isso de tu estás a ser chamado doutor Joaquim da Silva, doutor não sei quanto, eu não sou doutor, eu sou médico. Certo. Doutor, tens que fazer a formação. Mas é onde eu estou a tocar. Mas existe. Sim. Tu podes fazer isso. É o que eu estou a dizer. Só que para nós, na área médica, não sei se o doutor Salomão está a perceber mais ou menos a minha perspectiva, nós temos que fazer separados. Separados como? A área médica, a sequência é médico, especialista, subespecialidade. Não é? Isso é a parte clínica. A parte clínica. Para a parte de docência, tem que fazer aqueles outros... Auxiliar, mestrado... Não é, doutoramento? Não existe, durante a sua formação, esta combinação em que você pode fazer, ou pode ser as duas coisas. Como existe... Aqui em Angola... Sim, existe. Existe. Tu podes ser já um médico especialista e fazeres o mestrado e o doutoramento. Quantos aqui já fizeram? Não é nessa perspectiva. Sim, mas nos outros países tens essa possibilidade. Quando está alinhado com as universidades, tu tens a possibilidade. Sem ser licenciado, não tens. Sim, claro. Assim, existe o que se chama de extensão universitária. Exatamente. É justamente isso. O reflexo da universidade nas instituições. Sim. Quer dizer, faz sentido. Isso hoje não se faz sentir tanto aqui no nosso país, não. Mas nos outros países é a realidade, é o apanágio. Certo. Por isso é que você encontra com frequência os que fizeram mestrado e doutoramento. Exato. Porque existe esse desafio, não é, da investigação. Exato. Investigação, o assunto é isto. Quando tu dás valor à investigação, é claro que vais ter muito facilmente mestres e doutores. Certo. Agora, quando não se dá importância à investigação, é mais um processo assistencial. Exatamente. Tu não tens como despertar para esta área. Exatamente. Os protocolos clínicos quase que não se faz sentir. Cada um faz o que acha que é bom. Aí, também como consequência da falta de investigação. Okay. Qual é a tua experiência para tu chegares a um congresso, a um workshop, a uma jornada científica, para dizer que, olha, está comprovado que a partir de agora o tratamento da úlcera tem que ser assim, 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 assim. Exato. E todos seguirem isto.
Porquê? Porque não se faz essa investigação. Não existe. Cada um acha que é bom seguir aquilo que em parte os livros dizem ou que é a realidade de outros países. Portanto, aquilo que é nosso, da nossa casa, não existe. Os protocolos do IONA, se calhar, não são os mesmos que são seguidos no centro oftalmológico. Claro. Portanto, então não tem como. Portanto, mas existem protocolos. Que existem. Existem. Podem não ser iguais e não ser os mais modernos. Vai depender muito do responsável desta instituição, o que é que em princípio pensa. E também não só da própria sociedade que vai regular a atuação médica, a fiscalização, vigilância, como fazem. Portanto, vai depender um pouco disso. Agora, quando tu não tens nenhuma estrutura lá em cima que vigia os teus passos, tu fazes como queres fazer. Pois. Vamos aqui entrar num assunto polêmico antes de terminarmos aqui a nossa conversa, que já estamos a largos passos. Vamos notando a abertura de óticas em toda a parte de Angola. Principalmente Benguela é das cidades com mais óticas. Luanda tem mais, mano. Luanda também tem bastante. Também não, tem mais. Tem mais, claro. Tem mais população também, não é? A regularização dessas óticas, no vosso ponto de vista enquanto oftalmologistas, o que é que vocês têm a dizer? Por outra, também, já no mesmo segmento, a questão dos atestados médicos para a carta de condução, que tem sido muito administrativo. Queria ouvir um bocadinho de vocês sobre essa polêmica, não é? Porque, na verdade, as pessoas vão abrindo, e como o nosso programa é sobre literacia em saúde, vamos notando que as pessoas vão às óticas achando que lá é que se faz das melhores coisas, não é? E muitas das vezes as pessoas esquecem-se que uma consulta de optometria não é igual a uma consulta de oftalmologia. E as pessoas às vezes ficam, mas eu já fiz a minha consulta de oftalmologia, mas só fez optometria. E vamos notando que há óticas que têm boa qualidade, sim, mas há óticas que nem por isso. Quem regula? Quem deve regular? Há ou não fiscalização? Qual é o vosso parecer? A questão que eu podia fazer-lhe agora é quem regula a proliferação das padarias, não é? E só existem padarias e cada vez mais padarias e as farmácias, porque as pessoas precisam de comer pão e precisam tratar a dor de cabeça e outras coisas. Precisam encher o bolso. O que significa dizer que isso implica aspectos, legais, não é? Aspectos legais. Portanto, tem que haver uma estrutura que regula isso. Que a optometria é boa, que as óticas são boas, porque é ali onde as pessoas adquirem óculos. Agora, como é que adquirem esses óculos? São óculos certos ou não? Essa é outra questão. Claro. Por isso é que o Brasil, por exemplo, ele não dá tanta vazão tanto para os optometristas, mas para os óticos. Que o ótico fabrica óculos e vende óculos. Mas quem prescreve óculos é o médico. Certo. É claro, essa é a experiência do Brasil. Portugal e Espanha, eles têm o papel do optometrista bem consagrado. Não é? Que é aquele indivíduo que, em princípio, termina o processo iniciado pelo médico. O médico não tem tempo para fazer optometria. É o técnico que foi instruído, formado, são 3 anos ou 4 anos. Porque na própria optometria também tem aqueles que são técnicos, tem aqueles que são licenciados em optometria, que em Angola nós não temos. Eles têm conhecimento e logo precisam de um lugar para trabalhar. É na ótica. Certo. Então tem que haver óticas agora. É necessário ver se, na verdade, temos optometristas de qualidade e são quantos são para justificar, não é, o número de óticas que existem. Portanto, porque se tu não tens isso e depois tens a sua comunidade não lê, não percebe muita coisa, essas coisas acabam por comprar qualquer coisa. Os optometristas, aí, como disse o Dr. Salomão, nós temos que coordenar isso. Quem é? Através do Ministério da Saúde. Depois o Ministério da Saúde identifica qual é a estrutura que deve coordenar isso e deve orientar isso. Segunda, os optometristas que estão a trabalhar lá estão autorizados a passar a receita ou a executar o exame de optometria. Para eles trabalharem lá, eles têm que se identificar. Como eu tenho que me identificar na ordem dos médicos que sou formado. Mas não temos ordem dos optometristas, nem associação. Não, a associação parece que já tem qualquer coisa. Já tem uma ordem. Uma associação. Associação, a ordem, o que quiserem, não me interessa. Organizem-se dessa maneira. Tem que apresentar a identificação que ele é optometrista. Formado aonde? Para trabalhar naquela hora. A carteira profissional. Eu estive com o Dr. Salomão, aprendi com ele, agora vou também trabalhar. Não é assim. Acontece, muitos... Acontece, mas não é assim.
Portanto, começar por fazer essa exigência e exigir que eles apresentem os documentos para fazer isso. Portanto, se eles fizerem isso, porque nós, naquele programa que eu fiz, que é da pirâmide, nós quisemos legalizar as óticas para poderem dar a credibilidade de atendimento e fazer a evacuação que nós reconhecemos lá, eles têm que também identificar-se. Eu posso dizer a ótica A, B e C estão credenciados, os elementos que trabalham lá são estes, são aqueles, etc. Agora, a ótica B não, é um indivíduo que eu não sei onde é que ele se formou, nem apresentou documento, nem nada, está lá. Portanto, isso é fácil de identificar nas óticas, é só nós querermos. Quem deve passar o atestado médico dos indivíduos para terem carta de condução? Teoricamente, é o delegado, devia ser o delegado de saúde. Aquele impresso que tem para a carta de condução tem várias especialidades. Okay. Tem oftalmologia, tem ortopedia, tem isto. Ele devia ir à delegacia de saúde. Aliás, fazer exame com esses médicos. Havia um dia em que os médicos vão à delegacia de saúde. Mas antigamente parece que era assim. Era assim e devia ser assim. Eles fazem lá, faz a consulta, cada um médico vai à parte dela e depois o delegado de saúde ia rever quem estava apto, quem não estava apto ou quem estava apto, e passava o atestado. Hoje as pessoas vão a cada um dos médicos. Então, se vão, né? Se vão. Agora, o que é que nós já conseguimos fazer para pelo menos evitar muitos desses casos? É que o médico que assina o atestado, mesmo não sendo de todas as especialidades, põe o número e ele vai à ordem dos médicos autenticar. Para não ser o médico, portanto, o atestado médico de carta de condução, se não tiver o número do médico autenticado, ele não é válido. Portanto, aqui tens que arranjar uma maneira de ir aí, também não tem ordem dos médicos aqui, mas tem a representação para pôr o carimbo que é autêntico. Portanto, senão, para eu saber, este médico está reconhecido, é verdadeiro, e põe e assinas. Amanhã, se ele passou um atestado médico a um cego e houver uma confusão, eu vou buscar. Não, está aqui, foi o médico e tal. E eles aí... Mas não temos isso. Pois, vocês não fazem, deviam fazer. Isso já é uma orientação. Tem que haver uma entidade que regula. Claro. Como é que é? Bom, essa conversa está a pipocar. Pois está a pipocar, você não faz isso, mas o André faz isso. Claro, então. Senão é o gajo do lado do bairro, não sei o quê, do Samizanga ou do Balango, que resolve passar para o amigo, assina assim a fingir que é médico e tal. O mesmo estava a acontecer nos repousos médicos. Certo. Eu passo um repouso médico qualquer aí. Agora o repouso médico tem limitação de tempo e tens que pôr lá o número da ordem. Exatamente. Para o indivíduo da empresa ver atestado médico 20 dias, 40 dias sem um relatório. Quem é este médico? O doutor Bucaça. Ele vai lá, Bucaça, como é que você passou isso? Posso te pôr encostado à parede. Certo. Pois, se não fizeres isso, tu não consegues regular isso. Isto parece uma anarquia, pá. Como dizem, parece um Congo, né? Pois. Pois é, estamos no final do nosso programa. Eu vou pedir aos nossos convidados que cada um deixasse a sua mensagem final para os profissionais de saúde, gestores, decisores que estão a nos acompanhar, para que, de certa forma, deixássemos aqui as nossas conclusões. Então, como seria por dizer que a luz, ou melhor, o olho é a luz da alma. Então, que cuidemos muito bem dessa luz para que, na verdade, possamos ser pessoas mais sóbrias e possamos viver com melhor qualidade de vida. Não tem mais nada a acrescentar, o Salomão disse tudo. O Salomão disse tudo, não é? A única coisa que eu quero pedir aos meus colegas é que deixem de guerrear uns com os outros. Vamos nos unir mais. É verdade. Vamos nos unir mais para conseguir um objetivo, que é, ao fim e ao cabo, é a oftalmologia. Exato. Para nós conseguirmos também ser reconhecidos como especialidade filha e não enteada. Enteada. Ok. Vai esquecer do glaucoma. Ok. Realmente foi uma conversa profunda dentro daquilo que são os serviços de oftalmologia em Angola, a sua organização, aquilo que pode acontecer e queremos que aconteça de forma positiva nos serviços de oftalmologia. Agradeço profundamente, de coração, ao Dr. Pedro Albuquerque, ao professor Salomão Chiamo pela presença e pela partilha, acima de tudo, de experiências valiosas dentro daquilo que é a oftalmologia.
A organização dos serviços de oftalmologia não é apenas uma questão estrutural, é uma questão de dignidade, acesso e esperança para milhares de angolanos. Obrigado a todos aparentemente saudáveis que nos acompanham. Continuem a seguir o nosso podcast, partilhem este episódio no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Instagram e lembre-se, cuidar dos olhos e investir no futuro. Muito obrigado a todos, nos vemos até o próximo episódio.